Olá pessoal, hoje é dia 2 de junho de 2021. Nós precisamos transformar as nossas vidas, precisamos transformar a nossa vida do hoje eu apegado, eu ego, para o eu alma, absolutamente divino e semelhante ao Criador. Então a gente deve praticar, né? Não adianta orar, não adianta pensar positivo, não adianta agradecer, porque não vai ocorrer essa transformação com a eliminação desse eu ego. Então a gente deve realmente praticar. Pratique, por exemplo, se submeter às vontades de Deus. Essa é uma prática que requer fé total, sinceridade total, determinação total, coragem total e pureza total na sua mente. Por quê? Porque essa prática requer a supressão de todas as vontades e aversões apegadas, emanadas por esse eu ego. E quem tem essa determinação consegue submeter a sua própria vida, consegue submeter a sua família, o seu trabalho, consegue submeter as suas finanças, etc., tudo às vontades divinas de Deus, sem se importar com o que esteja ocorrendo ou com o que possa ocorrer no futuro. Não importa a situação, as circunstâncias que estão ocorrendo. Mas nós devemos saber que tudo isso que acontece na nossa vida, de um fato corriqueiro a um fato gigantesco, é tudo vontade de Deus. Mesmo porque nada acontece nesse mundo, na sua vida, na família, contra as vontades de Deus. Mas os apegados são mentalmente orgulhosos. Eles são mentalmente convencidos, arrogantes, prepotentes, que não conseguem se submeter às vontades divinas de Deus. São experts em se submeter às vontades egoístas, venenosas do eu ego, mas não conseguem se submeter e têm grandes dificuldades. E mais, os apegados pensam que se submeter às vontades de Deus terá que se submeter às vontades dos filhos, da esposa, dos amigos, dos fatos, das circunstâncias e das ocorrências, sem emitir uma única reação, e sem querer, sem nenhum querer e sem nenhuma aversão. E isso ele acha que é absolutamente deixar as coisas fora das suas responsabilidades e fora do seu alcance e fora do seu controle. E aí ele tem muito medo em se submeter às vontades divinas de Deus. Ele terá que manter a mente em total silêncio. E isso o apegado não consegue silenciar esse eu ego. Mas os apegados não percebem que o silêncio do eu ego mental diante de tudo e de todos, na verdade, não é nenhuma submissão, não é nenhuma diminuição, não há nenhum rebaixamento e muito menos nenhuma escravidão. Pois o que ocorre é a submissão do eu ego. E você não é esse eu ego. Você não é esse eu falso e inexistente, esse eu fictício, egoísta e venenoso. Então, na verdade, você não está se submetendo às vontades de Deus, mesmo porque entre você real, eu alma e Deus somos absolutamente semelhantes. Todos somos semelhantes na nossa espiritualidade. Então, não há a menor possibilidade de submissão. Agora, o que a gente está se referindo é a submissão do eu ego, falso, inexistente, fictício, egoísta e altamente venenoso. E essa submissão do eu ego elimina todas as ignorâncias dos queros apegados, todos os sentimentos de possessividade altamente malévolos. Na verdade, quando ocorre essa submissão do eu ego, está ocorrendo a anulação
das atividades mentais inferiores, negativas e que provocam todo o caos na vida das pessoas, na família, nos relacionamentos, etc, etc. E assim, sem essas negatividades, abre-se o campo puro e necessário para o eu-alma poder se manifestar livremente, sabiamente, com todas as suas virtudes recebidas de Deus. Enfim, essa submissão do eu-ego às vontades de Deus significa a morte, literalmente a eliminação, a morte desse eu falso, ilusório e altamente tóxico. E automaticamente, com a eliminação do eu-ego, o advento, o renascimento da alma sábia, pura, divina e eternamente feliz. E isso significa que essa submissão do eu-ego é o fim de toda a ignorância e de todos os sofrimentos ilusórios causados por esse ser fictício do eu-ego. Hoje, a sua vida, a vida das pessoas estão sendo moldadas pelos queros e pelos não queros egoístas do eu-ego. A vida toda está sendo baseada nos queros e não queros. Isso significa que você pode moldar e condicionar e simplesmente calar o eu-ego praticando contemplação divina. Elimine esses queros e não queros, egoístas e altamente ilusórios. Isso significa que você pode condicionar, porque o quero e não quero, as ações do eu-ego é um condicionamento. O ser humano, sei lá, se ele tem 50 anos, são 50 anos de condicionamento e submissão a esses queros egoístas. E da mesma forma que ele foi condicionado a se submeter ao eu-ego, ele pode sim se superar, suplantar e condicionar a fazer esse eu-ego se calar. E para isso, a melhor prática é a contemplação. Pratique contemplação das vontades divinas de Deus. Basta retirar ou calar os seus queros voltados ao mundo material inferior. Veja que qualquer um molda ou deixa os outros moldarem as suas mentes, com montanhas de mentiras, falsidades, ganâncias, ideologias, tendências espúrias, etc, etc. E se qualquer ignorante deixa os outros moldarem até a sua própria mente, os seus queros, as suas aversões, por que você não conseguiria moldar e condicionar a sua própria mente da forma correta? Até hoje, os apegados condicionaram o eu-ego a agirem livremente na base do quero e não quero, do gosto e do não gosto. E agora que é preciso condicionar o eu-ego a se calar, diz que não consegue e que é difícil fazer o eu-ego se calar. Condicionar o eu-ego a ficar calado é como treinar um cachorrinho qualquer. Se você consegue treinar um cachorro com os comandos básicos e simples, com certeza você tem a capacidade de treinar e condicionar e fazer esse eu-ego te obedecer. Lembre-se, é você que tem que mandar no eu-ego inferior, sem vida própria, absolutamente temporário e absolutamente fictício. Esse eu-ego, ele simplesmente morre quando você elimina os seus quereres egoístas e apegados. Os quereres apegados e egoístas é o alimento, é o combustível que mantém vivo esse eu-ego. Pare de injetar alimento, pare de injetar combustíveis dos quereres e esse eu-ego simplesmente ele é eliminado. Como ele é eliminado com a eliminação dos queros, por isso ele é fictício e absolutamente inexistente. Mas, ao invés de mandar no eu-ego, as pessoas são mandadas, são escravizadas
por esse ser absolutamente inexistente. E esse é o preço que se paga pela ignorância dos apegados egoístas. Uma vida absolutamente negativa e absolutamente sofrida, com altos e baixos e com nervosismo, estresse, ansiedade, etc, etc. Veja que ser egoístas já é ruim, porque ser egoísta é ser autodestrutivo, e continua alimentando e fortalecendo o eu ego, e isso é a mais pura ignorância. Então, é normal que os apegados tenham que pagar com o próprio sofrimento a sua própria ignorância. O preço é extremamente penoso, extremamente ruinoso, extremamente sofrido. Então saia dessa vida apegada. Pare de alimentar os queros e não queros. Passe a se alimentar com as virtudes recebidas de Deus. Você é um ser semelhante a Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. E você tem todas essas virtudes, todas essas ferramentas para se alimentar com as virtudes recebidas de Deus. Então pare de se alimentar com esses queros e não queros absolutamente destrutivos. Saiba que nesse universo todo existem regras, e uma das regras é a hierarquia. Primeiro o Criador e depois o mundo criado. Essa é a regra divina, eterna e imutável. E isso significa que o inferior jamais mandará no superior. Por exemplo, jamais um ignorante, apegado egoísta, mandará em Deus, nos sábios e nos iluminados. Da mesma forma, o eu ego, egoísta, inferior, temporal, material, lógico, racional e meramente intelectual, jamais poderá mandar na sua alma feita a imagem e semelhança de Deus. Portanto, livre-se desse eu ego e deixe de inverter os valores da sua vida. Não deixe o inferior comandar o superior. É o que está acontecendo na vida de todos os apegados. Esse eu ego está se sobrepondo ao eu alma, sábio e divino. Por isso que há uma inversão total nas condições do ser humano. Mas o pior, esse eu ego inferior manda na sua vida e destrói e te torna absolutamente ignorante da sua própria natureza divina recebida de Deus. E isso, na linguagem popular, isso é muito doido. Deixar o eu ego, ser sem nenhuma virtude, sem nenhuma sabedoria, comandar e direcionar a sua própria vida. Pense, o destino da sua vida, dos seus filhos, do seu trabalho, relacionamentos, etc., etc., estão nas mãos desse absolutamente louco mental, esse eu ego mental, que só sabe destruir. Isso é uma loucura total. E ainda as pessoas acham que esse eu ego, esses quereres, essas vontades altamente destrutivas que protegem a vida, que direcionam a vida e que proporciona segurança para si e para a família, e para o trabalho, etc, etc. Os apegados são absolutamente doidos em deixar os queros e não queros egoístas conduzirem as suas vidas, as suas famílias. O mal, ele só pode ter um destino péssimo. Quando que uma causa ruim vai trazer consequências boas para a vida? Jamais. Então, desapegue desse eu ego absolutamente maldoso. E é isso que você está permitindo, esse eu ego maldoso, que você está permitindo que ele domine e administre a sua vida. Isso vai causar um destino espiritual péssimo para
a sua vida é para os seus descendentes. E ainda as pessoas têm a coragem, a audácia de dizer que amam as suas vidas e as suas famílias. Né? Na verdade, como que você vai amar, né, a sua vida e a sua família se você usa do instrumento pior que existe na face dessa terra, que é esse eu-ego possessivo, autoritário, impositor, limitante, sem amor, sem virtude. Né? Isso é absolutamente demais. Perceba como é esse amor apegado e egoísta. Na verdade, é um veneno. Isso não é amor. Não existe amor verdadeiro naquele que é apegado. O eu-ego não tem virtude e nem tem amor. O eu-ego é carregado, é 100% veneno, é 100% egoísmo, materialismo, ganância, 100% de negatividade, é pura toxina. Você se torna pior do que uma cobra venenosa. O eu-ego torna as pessoas piores do que uma cobra venenosa. A cobra venenosa, ela não morre e nem é afetada pelo seu próprio veneno. Mas, como o eu-ego com o eu-ego é muito pior. É muito pior do que essa cobra venenosa. O apegado morre com o seu próprio veneno. Ele destrói com o seu próprio veneno a si próprio. Destrói a família, destrói o bom destino dos seus descendentes. E não me venham dizer que é difícil moldar a sua mente. Se até os espertalhões de baixa espiritualidade conseguem fazer os outros de vítima e moldar a mente para que esses se tornem mais degradados do que já são, porque você não conseguiria moldar a sua própria mente, fazer esse eu ego se calar. Fale e repita com toda a sinceridade, com toda a persistência, com toda a coragem, com tudo regado e alimentado pela sua fé inabalável no amor de Deus por você. Repita, tempo integral, que seja feito a sua vontade, Deus. Tá certo? Porque é uma grande insensatez você deixar que seja feita a sua vontade, ego. Isso é uma insensatez sem tamanho, é uma ignorância sem tamanho. Chega de deixar esse eu-ego comandar a sua vida. Deixe as vontades divinas, onipresente, onisciente e onipotente de Deus comandar a sua vida. E mais, sabe por que é fácil de ser manipulado e moldado pelos já baixos espiritualmente? Porque para baixo, para o inferior, para o negativo, qualquer um vai com a maior facilidade. Não há coisa mais fácil do que se rebaixar mentalmente. Não há coisa mais fácil do que ser negativo, sofredor, preocupado, crítico. Não há coisa mais fácil do que ser egoísta, materialista. Não há nada mais fácil do que ser dominador, possessivo, autoritário. Isso qualquer um consegue. Não precisa de virtude, não precisa de qualidades puras, sinceras e verdadeiras. Mas para se elevar ao nível superior, aí você vai precisar todo o seu esforço, você vai precisar de toda a sua dedicação, de toda a sua fé, de toda a sua determinação e de toda a sua pureza. Aí não é para qualquer um, com certeza. É para muitos poucos, é para poucos e bem poucos. Por isso, hoje, os ignorantes, escravizados e manipulados se multiplicam aos montes. Portanto, não se torne mais uma vítima dos já baixos, inferiores e manipulados. Por quê? Porque eles estão todos na área, em todas as áreas. Os manipuladores estão fazendo
uma grande proporção da população em pessoas manipuladas. Não seja manipulador, egoísta, e nem seja manipulado pelos egoístas, pelo ego, tá certo? Isso é a prova da decadência espiritual humana ao nível da lama e do lixo. Ser manipulador ou ser manipulado de qualquer forma é a prova da decadência espiritual humana. Então, não caia na conversa dos outros. Você tem que seguir o seu próprio caminho. Você tem tudo para você poder caminhar absolutamente sozinho nesse campo espiritual. Afinal, você é essa alma semelhante ao Criador, com toda a sabedoria de Deus, com todas as virtudes de Deus. E não te falta absolutamente nada. Você não precisa de nada desse mundo material para complementar a sua jornada, a sua origem, que é Deus. Basta se desapegar, basta praticar o desapego ao eu-ego, eliminar esse eu-ego e tudo será divino e absoluto na vida. É uma pena ter nascido à semelhança do Criador e estar vivendo semelhante aos verdadeiros inferiores, manipulados ou manipuladores, tá certo? Vivem se degradando e degradando a família e os outros, ao invés de se elevar e elevar os seus semelhantes. Então, não seja manipulado e nem seja manipulador. Siga os ensinamentos dos sábios e não do ser humano. Siga os ensinamentos dos sábios. Esses são os que não manipulam e não são manipulados. E afinal, se você é um ser superior, semelhante a Deus, Deus não é manipulador e muito menos é manipulado. Essa é a sua natureza. Afinal, você acha que nasceu aqui para espalhar veneno do eu-ego ou para receber o veneno do eu-ego dos outros? Não, você não nasceu aqui para nem espalhar veneno e nem para receber o veneno dos outros. Você não nasceu aqui nem para acumular lixo dos outros e muito menos para acumular o seu próprio lixo aqui. Você nasceu aqui para se tornar divino, espalhar amor puro, virtude, sabedoria, alegria, felicidade, a verdade absoluta de Deus. Para isso que você nasceu aqui. Primeiro você se realiza como ser o eu-alma sábio e divino, e aí você vai poder espalhar amor puro, virtude e sabedoria, o caminho correto de retorno à sua morada eterna e divina, que é Deus. Então, a sua vida pode estar em dois caminhos. Ou você está rumando ao inferior infernal, através do eu-ego, ou está rumando ao superior, ao divino, a sua morada eterna, que é Deus, através do desapego. Porque através do desapego você faz com que o eu-alma passe a aflorar, passe a se manifestar divinamente. E é isso que esses são os dois caminhos possíveis para o ser humano. O caminho inferior ou o caminho superior. É você quem decide, é você quem vai praticar, é você quem vai determinar o rumo e o destino da sua vida, da sua família e de tudo mais. Então, boas práticas, sinceras, com perseverança, com fé total e com pureza. E aí, com certeza, vai estar trilhando o caminho do desapego. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade.